Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom e passe para outras pessoas. Deus nos abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou orar para que você entenda o que é principal para a sua vida e da sua família, para que o Senhor nos ensine e nos mostre as nossas prioridades. Qual é a sua prioridade no dia a dia? Você prioriza a palavra de Deus? Você prioriza a Deus sobre todas as coisas? Tem coisas que nós podemos focar a nossa vida, mas ela não tem tanto resultado. Tem pessoas que ficam em torno, parece que de uma montanha, girando em torno de um problema e ela não para ela relaxar e focar no que realmente resolve os problemas dela, no ganho que ela tem quando ela para pensar na grandiosidade de Deus e no que Jesus fez quando veio ao mundo e o nosso conselheiro, o Espírito Santo de Deus. A Santíssima Trindade tem que ser o centro das nossas vidas. Ninguém rouba a tua fé, ninguém tira o que você aprende com a palavra de Deus. A sabedoria que Deus te dá, o homem no mundo natural, ele não pode roubar. É um tesouro inacessível. Quando Deus dá sabedoria para alguém, pessoa alguma pode roubar. Ao contrário das coisas materiais que o homem rouba, que o inimigo ele usa pessoas para assaltar, mas mesmo que o inimigo ataque uma pessoa, ele queira atacar, ele não acha brecha, porque quando Deus dá sabedoria, quando a pessoa busca a sabedoria, busca o entendimento da palavra e ela para priorizar a Deus, a ouvir a palavra de Deus, olha o que acontece. Em Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. Caminhando, Jesus e os discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. É a boa parte que ninguém rouba. É a tua fé, é a tua intimidade com Deus. Busca todos os dias a intimidade com Deus, porque nos momentos que você passa com Deus, você vai adquirindo sabedoria, você vai adquirindo paz, que é o fruto do Espírito Santo, a alegria, domínio próprio, o amor, entendimento da palavra de Deus. Quando uma pessoa ela escuta o que Jesus tem para falar, ela para e ela pede: Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir. Ela vai respirar fundo e ela vai entender, mesmo quando ela estiver ocupada fazendo suas coisas, mas ela vai entender quando é a voz de Deus. Porque quando uma pessoa ela não para nunca para conversar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para respirar, como fez Maria, sentar ao lado de Jesus. Maria sentou ao lado de Jesus e Marta ficou
muito preocupada, porque Marta estava preocupada em fazer uma comida melhor, em limpar a casa, em fazer tudo que uma dona de casa precisa. Quantas donas de casa, às vezes, elas param de prestar atenção no principal e elas só pensam na limpeza, no alimento, na correria, no trabalho, porque às vezes muitas trabalham fora. Tem homens também que ajudam às vezes em casa, na faxina, nas coisas. Então, todo mundo se preocupa com muitas coisas e não lembra às vezes do principal. Quer sentar um pouco, conversar com a família, falar de Jesus, conversar para que as pessoas em sua casa aprendam a ouvir a voz de Jesus, aprendam a respirar, porque no momento de aflição não há humano que possa salvar uma vida. É só Deus, a Santíssima Trindade. Para dar livramento a um jovem e uma criança, a Santíssima Trindade e até para as nossas vidas. Quantas pessoas ficam confusas sem saber qual decisão tomar? A sabedoria em pessoa estava do lado de Marta e Maria. E Maria sentou e ficou maravilhada com tudo que ela aprendeu com Jesus. Imagina o maior tesouro que há no universo estava sentado na casa dela e ela estava escutando ele. E outras pessoas não tiveram essa bênção de receber Jesus em sua casa, de escutar o que ele estava falando, de aprender sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus, sobre o amor de Deus. O que mais me deixa maravilhada com as coisas de Deus é o amor que Deus tem pelas nossas vidas e pelos animais. Na palavra de Deus fala sobre os animais, que os homens que cuidam bem dos seus, quando cuidamos bem das coisas que Deus nos entregou, das pessoas, dos animais, das bênçãos do nosso trabalho, nós estamos fazendo para Deus. Tudo o que você fizer na sua vida, você pense, eu estou fazendo para Deus. Quando você consagra tudo o que você tem para Deus e você busca a intimidade com Deus, a ter uma intimidade com Deus, e nós pedimos para que Ele fale conosco e que entendamos a voz de Deus, quando é Deus que está falando conosco. Porque como é bom, olha o que a Maria ganhou de maravilhoso. Ela estava escutando o Todo-Poderoso sentado na casa dela. Imagina, eu não ia querer sair de perto dele se eu soubesse, Jesus, na minha casa, eu ia me jogar no chão e ia louvar e agradecer pela sua presença, pela sua santa presença. Só que assim, a gente fica pensando em ver, mas nós temos que entender que Ele está presente em nossas vidas. Nós não vemos, mas nós sentimos a presença dEle. Ele existe, Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, olhando para cada um de nós, e quando temos essa consciência, nós aprendemos muito com Jesus, porque a bondade e o amor em pessoa é Jesus. Quem não ama a Jesus com um coração grandioso, cheio de misericórdia e que gostava de ouvir uma pessoa falar o que estava precisando. E ele fala sempre, em todas as passagens, todos os milagres que ele fez, ele sempre perguntou: o que você está precisando? O que queres que eu te faça? Ele já sabia tudo que aquelas pessoas precisavam, mas ele sempre perguntou, porque ele queria ouvir da pessoa. Hoje, temos que aprender, ter um diálogo com Deus, sabendo que Ele está presente em nossas vidas. Quantas pessoas, elas não têm um minuto com Deus
porque elas precisam fazer a limpeza, como Marta. Marta estava muito preocupada. Tem pessoas que deixam de cuidar da sua saúde e elas não têm tempo para nada. Elas não guardam nada delas. É tudo em preocupação. Elas não se preservam, perdão, não é guarda, elas não se preservam. Elas não preservam um momento com Deus, porque elas não têm tempo, porque muitas pessoas trabalham, estudam e ainda cuidam da casa. Aí elas não tiram um tempo para Deus. Mas quando uma pessoa adoece, aí ela tem tempo para Deus. Eu não estou profetizando, eu só estou mostrando o que Jesus falou para Marta. Todavia foi o que Jesus falou. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tem coisas que ninguém tira da gente. E o que você escuta aqui no canal, que é a palavra de Deus, Deus falando com você, você meditando na palavra de Deus, você guardando e colocando em prática, você tem uma transformação na sua vida. Porque precisamos escutar Jesus falar. Não é só nós que falamos. Tem pessoas que estão no estresse, aí ela trabalha, ela estuda, ela limpa a casa, ela cuida de tudo, aí ela começa a entrar, como as pessoas falam, no piloto automático. Ela começa a falar coisas que não deve, que a vida dela não está legal, que ela tem muitos problemas, às vezes é dívidas, às vezes é falta de tempo e não dorme direito, porque não come direito, aí começa a sentir dores no estômago, começa a ter ansiedade, falta de sono, começa a faltar vontade de se alimentar, aí começa a mexer com todo o organismo da pessoa, porque as palavras dela e tudo que ela faz é só pensando em muitas coisas. Você já viu uma mente acelerada que se preocupa com tudo? É o que Jesus falou para Marta. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E essa inquietação com muitas coisas nem resolve o que precisa, e a pessoa só fica estressada e às vezes acaba arrumando confusão. Às vezes é no trabalho, às vezes na sua própria casa, porque uma pessoa muito estressada, ela estressa todos que estão em volta. Então a sobrecarga faz com que a pessoa se afaste também de Deus e ela esqueça de que as palavras dela têm poder, e com as palavras dela ela mesmo está travando a vida dela. Tudo, a maioria das pessoas que conhece, que sabe que existe um mundo natural e um mundo espiritual, começa a dizer tudo o inimigo, que o inimigo está fazendo, que o inimigo está... Só que tem pessoas que usam as palavras contra si próprias e elas mesmas. Elas não precisam de inimigo na vida delas. Temos que orar para que nós sejamos amáveis com a nossa própria vida. Ama teu próximo como a ti mesmo. Como você vai amar o outro se você não se conhece, se você não se cuida bem, se você só se preocupa com os afazeres e você não trata bem da sua mente, do seu corpo, do seu espírito? Você não tira um tempo com Deus para você meditar na palavra de Deus, escutar o que Deus está falando com você. Às vezes Deus está falando: respira fundo e descansa. Eu tenho descanso para você. Você não precisa se preocupar com tantas coisas.
dorme um sono no final de semana. Olha, Deus, ele trabalhou 6 dias fazendo o mundo. No 7º dia, ele descansou. Por que que eu e você, nós queremos resolver tudo do nosso jeito? Por que não parar e escutar o que Deus tem para falar? O Espírito Santo de Deus, ele é nosso aconselhador, ele é nosso conselheiro. Ele vai te falar o que você precisa fazer. Então acalma teu coração, aquieta tua alma, confia em Deus, espera em Deus, faz o que agrada a Deus. Não usa o grito, não usa as palavras para destruir tudo que você tem em volta. Escuta o que Jesus está falando. Tenha paz no seu coração. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, porque o mais importante é o que escutamos de Deus. É o que uma pessoa, quando ela estuda, ela está investindo em seu futuro, porque ninguém rouba o conhecimento. É isso que você tem que falar para os seus filhos. Primeiro, buscar a Deus sobre todas as coisas, entender o que diz na palavra de Deus, o que tem na Bíblia, porque a Bíblia é o manual do ser humano, é o que fala, é Deus falando conosco, é a sabedoria de Deus para as nossas vidas, nos dando livramento, nos mostrando os caminhos. Aí você vai estudar, ninguém vai roubar o teu conhecimento. Tudo que você aprende com Deus, aprende na Bíblia, escuta a palavra de Deus, ninguém vai poder te destruir, porque quando uma pessoa que ela começa a buscar a Deus, começa a ter intimidade com Deus, no momento que ela está desesperada ou preocupada ou vai tomar uma decisão errada que possa atrapalhar a sua vida, aí entra o conselheiro, o Espírito Santo de Deus, e começa a falar. Usa pessoas para falar, para você ter paz, para você ter calma, para você não fazer aquilo que você ia fazer de errado, para você não perder sua bênção. Aí você começa a refletir, aí você fala, meu Deus, não valeria a pena. Se eu tivesse feito isso, eu poderia receber minha bênção. Nós começamos a aprender a lidar com as coisas com muita clareza quando o Espírito Santo de Deus fala conosco e fala através de qualquer pessoa. Não precisa ser só na oração. Às vezes você vai fazer algo de errado, aí aquela primeira pessoa que chega na sua vida fala, não, não faça. E é de quem menos você esperava que iria te dar um bom conselho. Aí você vai entender, falou pela boca de Deus. Nossa, quase que eu ia fazer isso de errado. E também a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando você escuta, você vai aprendendo cada dia mais. Todos os dias, nós aprendemos com Jesus, com a Santíssima Trindade. Deus fala a todo momento em nossas vidas através da sua palavra. Não perca uma palavra aqui no canal, porque Deus sempre fala com quem está presente. Deus não fala com quem está ausente. Todos os dias eu oro pelos inscritos no canal, mas aqueles que se beneficiam é os que escutam a palavra de Deus. É porque você está sabendo que o Todo-Poderoso está entrando em sua casa. Eu te agradeço por acessar o canal, mas esse canal não é meu, ele é consagrado, ele é de Jesus. Ele leva o nome Todo-Poderoso sobre todo nome, para abrir os nossos caminhos. Então, quando você abre a porta da sua casa, quando você escuta essas orações no seu lar, no seu trabalho, no seu carro, no transporte público, em qualquer lugar que você escuta, é Jesus que está presente em tua vida, porque a palavra é dele, o canal é dele, e ele vai abrindo os teus caminhos. Cada vez mais que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te dê sabedoria, entendimento da palavra. Não se preocupa com as coisas. Busca sempre ouvir a palavra de Deus. Busca sempre ouvir o que Jesus tem para falar aqui no canal. Acalma
Aquieta teu coração, porque onde Jesus entra, a tempestade vai embora. Vem a calmaria. Temos que ter entendimento das coisas de Deus. Não podemos ficar num mundo como esse, cheio de perigos, não podemos ficar à mercê de tudo que está acontecendo, porque a nossa proteção vem do Senhor Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Meu irmão e irmã, eu estou pedindo a Deus, Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos e filhas com prosperidade, Senhor. Vida longa com saúde, muita paz, muita harmonia, muito amor nos lares, a tua poderosa proteção. Envia teus anjos, Pai, para nos proteger. Protege cada membro das nossas famílias, incluindo, Pai, os mais necessitados, os enfermos, os que estão com enfermidade. Cura, Senhor, em nome de Jesus, do topo da cabeça à planta dos pés. Vem com libertação na vida daqueles que são viciados, que estão neste momento, Pai, passando por situações de vícios. Liberta, Senhor, de vícios de bebidas, de cigarro, de drogas, todo e qualquer tipo de drogas. Pai, faz cair por terra toda cadeia, toda vida que está travada, seja pelas próprias palavras, por falta de entendimento, seja por palavras que outros lançaram na vida dos teus filhos e filhas. Vem com cura, Pai, milagres, libertação. Abençoa os trabalhos, abençoa as famílias, abençoa, Senhor, todos nós e os nossos animais, para a tua glória, Senhor. E, Senhor, onde essas orações chegar, abençoa os jovens e as crianças, para que eles se acheguem, Pai, a Ti, para que eles Te conheçam, para que eles escutem a Tua palavra, que eles tenham tempo, Pai, que eles amem, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que convence, o Senhor que aconselha. Toca nos jovens, nos casais, nas crianças, Pai, dai um bom entendimento da Tua palavra. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo pelos Teus milagres e a Tua bondade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.